Lei Geral de Proteção de Dados e a fase de recrutamento e seleção. Quer saber mais? Vem comigo! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito da fase de recrutamento. Depois que eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no meu Insta, várias pessoas entraram em contato e mandaram as perguntas, com bastante dificuldade aí para entender como é que funciona ou em qual hipótese de tratamento colocar essa fase de recrutamento. Então, alguns pontos de atenção para a gente esclarecer esse tema. Uma situação de contexto é: eu, empresa, estou contratando um funcionário e contrato uma empresa responsável pelo recrutamento e a seleção. Isso é uma situação, tá? Normalmente, isso vai ser um cumprimento de contrato entre uma pessoa jurídica e outra pessoa jurídica, o que a gente chama de B2B. Business to business, São duas pessoas jurídicas ali. Em tese, nessas pessoas jurídicas, a gente nem está falando de dados pessoais, porque dados pessoais está ligado à pessoa física, à pessoa natural, Então, cumprimento de contrato, Código Civil, a LGPD nem entra muito nesse contexto. Agora, uma outra situação é: a minha empresa está fazendo o recrutamento interno, e aí a gente precisa ter realmente alguns cuidados. Então, esse recrutamento interno é com base em que foi aberto um edital, foi divulgada uma vaga com prazo para começar e um prazo para terminar, Esse edital, o período das inscrições, envio do currículo, formulários para envio, dessas informações, ou está sempre aberta, ou eu tenho um banco de currículos. Então, tudo isso precisa ser analisado dentro da realidade da sua empresa. Mas como eu vou tratar esses dados? A LGPD, na Lei 13.709, que eu vou colocar aqui do lado para vocês, lá no artigo 7º, que vem falando aí dos requisitos para o tratamento, dos dados pessoais, o artigo 7º fala: o tratamento dos dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Lá no inciso 5º, ele fala que, quando necessário, para a execução do contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. Então, se o candidato está fornecendo os dados para você, para participar daquele recrutamento, visando, lógico, ser selecionado para começar a trabalhar, é interesse dele fornecer esses dados para que ele possa participar desse processo. E por que ele está fornecendo isso? Com o objetivo de ser contratado, de efetivar o contrato de trabalho. Vou estar trabalhando esses dados pessoais com base em preliminares de contrato, porque tudo que eu estou fazendo visa a contratação. Acontece que um ponto de atenção que a gente precisa ter: vários candidatos estão concorrendo a uma vaga e, em tese, apenas um será contratado. Então, para este sim, vai continuar cumprindo, preliminar de contrato, ele foi selecionado e aí a gente passa para o cumprimento do contrato efetivo, de admissional, contrato admissional. E os outros que participaram do processo e não foram selecionados? Então, isso também precisa estar previsto, isso também precisa estar registrado no sentido de: o ideal para evitar dados tóxicos, para evitar ficar acumulando um monte de dado dentro da empresa, desnecessário, que vai gerar risco, vai gerar custo, de manutenção, custo de cuidado, risco de vazamento. Então, quanto menos dados a gente tiver, melhor, tá? É o minimalismo que a LGPD trouxe, muda, vira essa chave, larga a síndrome de Gabriela, sempre foi feita assim, eu nasci assim, você sempre assim. Muda essa chave, vira essa chave, no sentido de: hoje, menos é mais. Quanto menos dados eu tiver, menos risco a empresa corre. Quanto mais dados eu tiver, mais riscos a empresa vai correr. Aquele formulário que tem 500 mil informações, que eu vou pedir tudo para vai que precisa, esquece, tá? Ou seja, o que nós, profissionais da área, recomendamos?
foi feito o processo seletivo, finalizou o processo seletivo, exclui esses dados. Ah, Kátia, mas eu quero fazer um banco de currículo, porque vai que esse funcionário que foi contratado não passa no período de experiência e eu vou ter que reabrir o processo, vou ter que começar o processo do nada? Pode, gente. Não é que é proibido. Tem coisas que são recomendáveis, tem coisas que não. Tem que deixar isso claro, né? É a finalidade, é a boa-fé. É você deixar claro que, olha, eu vou tratar esses dados, após finalizado o processo seletivo, esses dados vão ficar aqui no banco de dados durante 6 meses e depois serão descartados da seguinte forma, certo? Porque você dá para o candidato a segurança dele saber o que você está fazendo com os dados dele, mesmo que ele não seja, neste momento, contratado pela empresa. Então, espero ter esclarecido. Se tiver alguma outra dúvida em relação à hipótese de tratamento nessa fase de recrutamento e seleção, é só deixar aqui nos comentários. Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, me segue lá no Insta, eu vou deixar o link também escrito aqui do lado. É só me perguntar que eu vou ter o maior prazer em responder. E até o próximo vídeo.